Eu não confio nem nas urnas eletrônicas, nem no nosso processo eleitoral, nem no Tribunal Superior Eleitoral que absolveu a chapa Dilma Temer por excesso de provas, e não confio nem, digo mais, nesse cálculo aí de 2,5 bilhões de reais que os ministros do TSE, que são contra o voto impresso, dizem que ele custaria. Então acho que isso também precisa ser averiguado, mas ainda que seja 2,5 bilhões de reais, isso é menos do que a proposta inicial feita pelo Romero Jucá, lá daquele fundo público de financiamento de campanha, que era 3,5 bilhões de reais. E isso estava sendo debatido lá no Congresso. Então, quer dizer, tem um monte de dinheiro e ninguém acha nada demais lá na política que esse dinheiro vá para as campanhas mentirosas que são feitas na televisão, nas ruas, que sujam as ruas, inclusive, que todos nós assistindo de uma maneira ou de outra, mas para garantir que o público tenha uma certeza maior de que não está sendo fraudado no seu direito democrático de votar, isso não tem, né? Então o Gilmar Mendes está contra, e é bom esclarecer que o voto impresso é o seguinte: você chega lá na urna eletrônica, e aí você digita, sai lá o seu candidato e sai um recibo, e não é que você leva o recibo para casa, você confere se aquele recibo está com o nome do candidato que você realmente votou. Aí você dá um ok e deixa aquele recibo, aquele comprovante do seu voto, numa urna paralela à urna eletrônica. Então depois sai o resultado lá daquela sessão no final da noite, depois da apuração, e aí se as pessoas, se os partidos tiverem uma dúvida sobre aquela urna, acharem que ela está representando não aquilo que a população local votou, ela pode pedir a recontagem daquela urna paralela para ver se ela está de acordo com a urna eletrônica. Isso é a urna eletrônica, e o Gilmar Mendes está lá fazendo essa campanha, pediu para o Vicente Cândido, relator petista da reforma política, incluir o fim do voto impresso lá no texto, e a gente tem de ficar de olho mesmo. Acho que o Bolsonaro está certo aí de denunciar essa manobra do ministro Gilmar Mendes junto com os petistas para barrar isso, que é bom para a democracia brasileira, porque inclusive a democracia em vários outros países de primeiro mundo, inclusive, isso é feito com cédula, com papel, e aqui é essa urna eletrônica fechada lá na salinha do TSE com aqueles ministros que a gente já conhece. E houve uma defasagem ali de 1 milhão de eleitores, parece, nessa última eleição. A gente chegou até a comentar aqui no programa da Assembleia Nacional Constituinte lá da Venezuela, convocada pelo Maduro. Eles disseram lá um número, mas na verdade era outro, e a própria empresa Smartmatic acabou tendo de admitir o erro. Então, tudo é possível nessa área, e é bom que a população tenha um conforto maior de que está sendo computada da maneira correta. E não pode, né? Porque é isso que eu expliquei, o voto fica lá, o recibo fica lá, o sujeito numa não urna, sai com papel exatamente, na urna para ser ameaçado pelo traficante na porta da zona eleitoral. Ninguém vê ele colocando o papel lá. E evidentemente os partidos têm que estar presentes nas zonas eleitorais para acompanhar a apuração. Isso acontece sempre. E há mais um motivo para a desconfiança da população, que é o seguinte: o pessoal do TSE, esses ministros do TSE que são responsáveis pela eleição, eles foram nomeados por políticos. Então, você tem os juízes ali da eleição, foram nomeados por pessoas interessadas no resultado da eleição. Então é óbvio que há um motivo grande para a desconfiança da população. A Dilma colocou lá no TSE Admar Gonzaga e Luciana Lócio, por exemplo, que eram 2 advogados da campanha dela de 2010. Então como é que você vai confiar que essas pessoas são imparciais para analisar a eleição? É óbvio que tem de ter medidas para que se reduza a possibilidade de fraude. Não estou acusando ninguém de nada, eu estou dizendo que há uma desconfiança absolutamente legitimada pelos fatos, absolutamente plausível e saudável da população, e é natural que se exija um certo controle maior. O pessoal está comentando aqui no Twitter, Jorge, sobre isso. Patrícia Maciel: Gilmar Mendes, o ministro advogado do STF, é contra o voto impresso. Isso só reforça a necessidade do voto impresso, sim. O Luciano Paulijaros: estamos de olho em você que é contra o voto impresso só porque Bolsonaro é a favor. Juliano Favaro: esse é o Brasil, país Brasil hipocrisia. E o Ricardo Pereira, ele resume muito bem a situação. Ele diz: o TSE não quer o voto impresso por excesso de provas. Exatamente, minha gente.